no livro do Bernard, o capítulo que ele mais dedica, o que a gente tem mais coisas nessa página, nesse livrinho aqui, são 28 páginas, das 67 a 95, é ele debulhando, desenvolvendo a alta escola da dança clássica. Ele vai falar que a dança clássica, a alta escola da dança clássica, que ensina os passos e tudo mais, sempre para cima, guardou resquícios de um antigo culto. Depois vocês vão olhar isso aqui, está na página 67, não vou ficar lendo agora, mas eu peço para vocês lerem em especial isso. Os mestres dessa arte são portadores de uma tradição de culto, que se perdeu e acabou se rendendo à técnica, mas guardava antigas conexões com uma dança de muitos estágios, que fora utilizada no passado. Ele teve acesso a isso e ele redescobre na meditação da cruz essa conexão. Eu não vou entrar em detalhes na meditação da cruz, mas vamos entender essa história do cosmos, do bailarino e de tudo mais, dentro do meu limite. Tá bom, gente? É claro. Ele usa essa figura. Nós sabemos, a meditação em cruz, o vertical é o tempo, o horizontal é o espaço, mas como que isso pode se processar? Aonde está esse eu para esse tu nesse desenho? O que eu me proponho para vocês a partir de agora é entrarmos nesse desenho e decifrarmos um pouquinho mais o que o mestre coloca no maior capítulo desse livrinho aqui, onde ele debulha o clássico e vai debulhar aqui também aqueles três estágios, tá? Do aprendiz, do peregrino e do mestre. Vamos lá, vamos tentar. Vou até me benzer aqui. Vozinho, com sua bênção. Aqui está nós, gente. Nós no plano da vida, nós no mundo, nós nesse palco. Você chegou aqui, semente, isso aqui é você pequeno. Aonde você está, bonita, é aqui aquilo que ele falou. É a partir daqui que você vê o mundo. Ou seja, você está sendo o centro do mundo. Mas, Fátima, onde você está aí, é a partir de você que você consegue olhar todo o periférico. Então, para você, é a partir de você que é o centro do mundo. Luiz, você está no Rio de Janeiro. E aonde você olha, se você fizer isso agora, o mundo todo está ao seu redor. Nós temos que sair dessa centralização do eu, apesar da Sônia ter nos trazido a importância do eu, esse eu tem que se desenvolver, esse eu tem que crescer. E o que o Bernard vai nos propor é um caminho de evolução. Esse eu cresce, meus amores. Esse eu cresce ao longo do tempo. E esse eu vai para cima ao longo do tempo. Você cresce em direção ao alto, mas não só com o corpo físico. Você cresce com a sua consciência, com o erigir, ir em direção. Você não tem o direito de sair dessa terra sem ter modificado a sua consciência, sem ter ampliado, sem ter ido em direção à luz. O seu caminho com o tempo que passa é ser diferente do dia anterior. É usar da experiência do dia anterior. E quanto mais esse tempo progride, mais luz você é e você transmite para esse meio. Essa consciência se transmitir para o meio, essa obrigação que o seu demo te empurra em direção ao alto, ao erigir, ao chegar além de você mesmo, dessa verticalidade, só é conseguida na próxima etapa, que é a horizontalidade. Até aqui tudo bem, gente? Alguém abre o microfone e me fala, deixa eu só olhar a carinha de vocês. Estamos juntos? Plano vertical, tudo bem? Crescemos no corpo, mas crescemos na consciência. Isso daqui vocês vão olhar na página 80, tá bom? Na página 80, no último parágrafo da página 80, quando vocês lerem, vocês vão verificar isso que eu estou falando, estou ilustrando. Reparem que esse é o caminho da serpente. Sabe a serpente que está na testa do faraó? Assim como na dança do desenho anterior, ele sai da terra, sai da certeza da terra e sobe ao alto. Sobe para o terceiro olho. Essa serpente que aqui está é a serpente que alcançou, que saiu
da sua questão instintiva e da certeza da Terra, porque a serpente é o símbolo da Terra, é ela que conhece as energias quitônicas, o movimento e a força da Terra, é dela que tem, como a gente vai ver em Fíton, né, a serpente Fíton, o conhecimento das profundezas, e ela ousou ir por alto, ir para o erigir, ir em direção ao terceiro olho, ir em direção à luz. Não é para menos que no começo do cristianismo não era o Cristo representado numa cruz, mas uma serpente que se enrolava indo em direção ao alto. Então, isso representa a verticalidade. Isso daqui que vocês estão vendo com a página anterior não terá diferença. Eu sempre fico um pouco para colocar uma ênfase, para ir entrando devagarinho. Ela é chamada Ureus, essa efígie da cobra, e ela tem esse símbolo sagrado, conferido pela Mãe Terra, que alçou aos céus. Mas eu falei que você não alcança essa verticalidade, se não alcança essa consciência, se não tiver atrelado ao outro plano da cruz. Se tem a verticalidade, qual que é o plano que falta? Só para eu saber se nós estamos juntos. Alguém pode abrir o microfone e falar. Horizontalidade. A horizontalidade. Horizontalidade. Você exercer a verticalidade sem horizontalidade, por quê? Vamos aqui agora. Aqui está o plano da vida. Você já cresceu, está indo a cada dia em direção à luz, e eu espero que você faça isso com a sua vida, senão você não está trazendo essência e aparência. Você está gastando os dons do divino e o seu démon vai te cobrar. Mas para isso você precisa da horizontalidade. Por quê? Porque esse eu tem que alcançar o outro. O outro é a alteridade. O outro é aquele que modifica o seu eu. Sem o outro, você não é você. Como assim, Vaneri? Eu sou eu e não estou nem aí com o outro. Bonita! Você só sabe que você chama Laura, porque te chamaram de Laura. O vir de fora, Laura, 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 toda vez e mencionando que você é isso, você passa a se identificar quanto Laura. Foi vendo nos outros as expressões de alegria, alegria, tristeza, tristeza, nervosismo, nervosismo, que uma vez entrando nesse estado, por espelhamento, você reconhece em você a alegria, você reconhece em você o nervosismo, você reconhece em você a tristeza. Foi o espelhamento do outro, foi em contato com o mundo que você consegue se reformular. É num encontro com a alteridade, num encontro com o outro, que eu me construo. É no contato com o mundo, nessa horizontalidade da onde eu estou, sentindo o limite que o mundo me impõe, que eu faço força para verticalizar. Se não fosse o mundo, você subia rapidinho. Mas é no contato com as dificuldades e os obstáculos. Os obstáculos, só para lembrar, Shatan, em hebraico, né, de onde veio Satanás. É a partir dos obstáculos que você reformula você mesmo, recria o eu e sobe um degrauzinho a mais na vida. Quem eu sou depende da sua capacidade de estar em relação com esse outro e superar. Se no slide anterior está o de onde vim e para o onde vou, é ao longo da horizontalidade, no contato com o mundo, com o outro, que você vai reformulando esse quem eu sou. E eu te digo, bonita, que subir para aquela verticalidade é difícil. Talvez por ação de uma gravidade que esse mundo, que esse outro te pede. E se você não tiver a educação, de novo a paideia, de novo o olhar do que está ao seu redor, para te auxiliar, para dar pontes, para cutucar o seu démon, você fica no nível do baixo. Você lembra que eu mostrei um serzinho pequenininho? Você continua aqui. E olha o que é essa dança circular, meus queridos. Quanto que nós não conseguimos interagir com o outro, e ao interagir com o outro, entrar em contato com os nossos limites. Quantas pessoas você não teve na sua roda que não conseguia dar a mão? Quantas pessoas você não se viu se transformar na relação com o outro a partir da roda? O quanto a roda não foi, no processo de horizontalidade, saltos para a verticalização
de muitas pessoas. De muitas pessoas, não de nós, né, gente? A gente já é evoluído, não é isso? Faz de conta que a roda não mudou nada, gente. É essa relação da cruz que o Bernard vai trazer na página 80, no último parágrafo, e na página 81, no primeiro parágrafo, quando ele debulha a verticalidade e a horizontalidade com poucas palavras. E eu estou tentando ilustrar isso para vocês, e vou além. Essa autoridade, essa ação no mundo que nós fazemos é arcaica. E nós temos mitos que vão nos cobrar isso. A medusa é justamente o medo de entrar em contato com o outro, aquele que petrifica. Eu prefiro ficar no meu canto e trazer a petrificação quando o outro se aproxima, porque ele é altamente perigoso, são outras ideias, são outros olhares de mundo. Eu tenho que sair do meu lugar. Sai de mim. E ela foi morta por Perseu, que utilizou, como vocês sabem, o reflexo de um escudo. Aliás, o escudo de quem? De Atena, da sabedoria. Para você ser sábio, você tem que refletir os monstros que te habitam. E aí você percebe que era mais um monstro seu do que era aquele outro, um monstro. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu li com 17 anos. Quando olhardes a sombra de um gigante, repare na posição do sol e veja se não se trata apenas de um anão. A Medusa nos ensina isso. Quando você olha com sabedoria, o reflexo, ela foi morta pelo reflexo. É o reflexo da sabedoria, porque o escudo era de Atena, que te faz reorganizar a sua relação horizontal e você consegue dar a mão para o outro. E você consegue discutir com aquele que é diferente sem petrificá-lo. Não é para menos, meus amigos, que Medusa tem na sua radical indo-europeia várias derivações, modos. O modo como olhamos o mundo, medida, a justa medida, moderação e meditar, e da onde vem meditação, que é entrar em você, reconhecer até onde você está presente para poder ir para o mundo com a tranquilidade de entrar em contato com ele, apesar do sofrimento que será. Que o budismo vai trazer toda uma questão e você vai prosseguir na sua verticalidade. Sem o trabalho da horizontalidade, você não sobe. Por isso que é a cruz que ele vai falar 1000 vezes. E para poder dar continuidade, aqui eu trouxe apenas o escudo de Atena, porque depois que ele vence, Perseu corta a cabeça, essa cabeça não morre, ela continua com o seu poder de petrificar. Ela vai para o escudo da sabedoria. E nós temos que viver nesse mundo, sabendo que, por vezes, nós estamos petrificando outros. Qual que é a nossa função enquanto focalizadores? Nessa horizontalidade. Não é para menos, amigos queridos, que a figura da Medusa está sempre do lado de fora de algum teatro, ou no hall de entrada. Ou se não a Medusa, uma das suas irmãs, a Górgona, porque é no teatro, esse antigo templo grego, onde se dança, onde se canta, onde se tem música, onde se representa, onde as artes, inclusive da dança e da nossa dança, como tinha o coro na Grécia Antiga, fazia com que a Medusa caía por terra. É a Medusa do lado de fora do teatro e as musas do lado de dentro. Procurem o seu teatro da sua cidade, esse é o de São Paulo, as Górgonas, onde você entra assustado, mas é nesse templo onde você se reconhece e derruba a sua Medusa, tá bom? Estou trazendo uma amplificação de uma das Górgonas. Temos 3 entradas no Teatro Municipal de São Paulo e temos uma Górgona em cada entrada. E lá dentro, um vitral com as musas. É a Medusa se transmutando em musa. A musa é aquela que te inspira, da onde vai vir música, da onde vai vir o museu. Mas eu não vou prosseguir nisso, senão a gente vai ter aula específica dessas questões. Mas elas estão atreladas. Eu não posso falar da meditação da cruz sem ilustrar de forma mais ampla com vocês. Mas olha na entrada do Teatro Ópera em Paris, olha a Medusa aqui. Logo na entrada, tem toda essa questão e um cavado para mostrá-la,
porque ela é aquela que terroriza. Ela está na entrada, mas depois que você sai, você já está com a musa. O teatro é a arte do encontro, é a arte da reflexão e da vida. Eu estou querendo que as amigas do Rio de Janeiro, eu procurei, viu, amigas? Eu não encontrei uma medusa, porque eu não conseguia ver direito, nenhuma foto do Teatro Municipal do Rio, que é belíssima. Mas quando vocês forem, se vocês encontrarem, com muita certeza, do lado de fora ou no hall de entrada, vocês vão encontrar alguma coisa da medusa, alguma górgona em cima, vocês vão encontrar, tá bom? Turma querida, nesse palco chamado vida, nesse palco da existência, nós temos uma cruz que é determinada, que é a cruz da vida. Por exemplo, na verticalidade, deixa eu só tirar isso daqui. Na verticalidade, no tempo, nós estamos atrelados a uma cruz. No tempo, não querendo ou não, é 2021, tá? E no espaço é Brasil. Mais especificamente, nessa coordenada minha, é 2021, fevereiro, aliás, é todas nossas, tá bom? 2021, fevereiro, 25, Brasil. O minha é mais ou menos aqui, Brasil, São Paulo, Vila Prudente. O da minha amiga Pó, e também da amiga Sueli Caldas, mais ou menos aqui, 2021, mas é Brasil, Rio de Janeiro. O da minha amiga Fátima Cuiabá, da minha amiga Érica por aqui, mas essa é a cruz determinada, tá? Um pouquinho mais para trás era 2020, vocês não têm como escapar disso. Nós estamos ancorados e presos nessa cruz do espaço-tempo, que eu mostrei lá para vocês naquele dedezinho, naquele desenhinho que está no livro, naquele grande capítulo do Vozinho. Mas além da cruz determinada, da cruz que eu chamaria, usando um termo filosófico, da imanência, aquilo que é inerente à nossa condição, e não tem como escapar, você está preso a isso, e amanhã esse lado da cruz vai prosseguir um pouquinho, porque é dia 26. Nós temos a cruz que o Bernard nos trouxe, que ele nos trouxe porque ele é um sábio, ele bebeu do arcaico, mas que os antigos, como eu falei para vocês, também traziam, que é a cruz da transcendência. A cruz que transcende, que mostra essa verticalidade do de onde vim para onde vou, que é crescer com a consciência ao longo do tempo, e dessa horizontalidade no espaço, que é na minha relação com o outro, tá? Na minha alteridade, eu estar no mundo. E essa cruz faz com que o palco da existência ocorra a minha metamorfose. A cada momento que eu cresço na consciência, é só porque eu me relaciono com o mundo, sofrendo as dores. Aí vem o Cristo cósmico, as dores e o sofrimento, a paixão crística de cada um. Quantas coisas você não teve que crucificar para crescer? Quantas coisas não morreu? Um casamento. Aquele casamento, para você ser você e crescer no eixo da verticalidade, estou dando um exemplo, hein? Ele precisa terminar. Ou se ressignificar muito. Isso é uma das chagas crística, vamos chamar assim, mas em você, pessoa. Mas foi um degrau a mais. Só você sabe as dores desse crescimento a partir de tudo que você deixou na verticalidade. Essa é a cruz transcendente. Essa é a metamorfose do grego. Morfosis, desculpa, eu coloquei um S aqui, por favor, leia um R, tá bom? Morfosis, que também, quando se latinizou, eles trocam, eles invertem, isso é comum na latinização dos termos gregos. Forma, transformação. A metamorfose é a nossa transformação. Quando você não se transforma, você é um amorfo, sem forma. Do mesmo jeito que você chegou, você vai sair daqui. Isso é um estado de não crescimento. O seu démon gritou em você e você não ouviu. Mas também existe a possibilidade de você não se entregar nessa verticalidade. A gravidade da horizontalidade te prende à horizontalidade e você só vai querer saber da Carol com K e de tudo que ela aprontou. Então você tem a deformação do seu ser. Você não se entrega a elementos mais altos. E, se me permitem, a nossa sociedade hoje
está nos tirando potencialidades de ascensão nessa crucificação alta que eu estou trazendo para vocês. Está sendo oferecido para poucos a possibilidade da metamorfose e cada vez mais estamos encontrando deformação e ainda elementos amorfos. Eu não vou entrar nisso, nós entraremos em partes futuras e eu quero saber se, por enquanto, está tudo bem, porque eu vou numa outra questão aqui. Antes de encerrar, estamos bem? Eu posso prosseguir? Alguém quer abrir e fazer algum comentário? Essa era a cruz cósmica que eu estou trazendo. E a cruz armênia? Eu estou com ela na cabeça. Eu vou falar já já dela. Mas para falar dela, anota a cruz armênia, porque a cruz armênia tem a ver com esse slide que eu vou mostrar agora. Deixa a cruz armênia. Quem falou? Era a voz da Denise? Não, foi a Sueli Caldas. Sueli Caldas. Tá bom, Sueli, eu queria te falar uma coisa, né? Sueli Caldas de olhos azuis, né? A nossa querida... Não, beijo, Jesus. Seus olhos são azuis, Sueli? Não. Não, né? Mas desde o ginásio, desde quando eu tinha 14 anos, eu inventei essa história de beijo de azuis e nunca larguei. A nossa querida Medusa, que eu mostrei para vocês, outrora, era ela belíssima, com lindos cabelos, com um olhar ela sofreu muito. glauco, né? É claro que esse mito da Medusa, gente, já passou por uma patriarcalização. A Medusa era uma força de uma sociedade matriarcal, tá bom? Muito grande, que quando chegam o processo de patriarcalização, ela perde para Zeus e ela vai se transformar nesse monstro, tá? Mas ela já fora muito bela e glauca, de olhos azuis. Mas vamos voltar aqui. Até agora, tudo bem com essa questão? Eu posso prosseguir? Alguma consideração? Qualquer coisa vocês vão tecendo e depois coloquem no grupo, tá bom? Além dessa cruz cômica, eu queria saber se vocês lembram, se isso faz sentido com isso daqui, olha. Nós temos a árvore da vida. A árvore tem também esse processo de ir em direção à luz. Aliás, minha turma querida, ela se alimenta do que está na terra e igualmente da luz. Ela é a única que tem a capacidade de gerar o seu próprio alimento a partir de um processo que se chama fotossíntese, foto do grego luz, a síntese da luz. E é em direção à luz que ela vai. Mas, ao longo desse caminho, ela não iria em direção à luz se ela não estivesse em contato com as suas profundezas. De novo, eu volto para a primeira dança, para a conexão, para aquele compasso. Isso serve para nós humanos, tá bom? Temos que estar conectados com uma base, seja uma base de educação, seja uma base de valores, porque desconectados da base, você não segue em direção a esse alto. Você vai ser um lunático. A expressão estar voltado para a Lua, mas sem um objetivo. Então, é preciso que saibamos onde estamos pisando. Vocês podem ver que nas danças, a gente fala de onde vem a dança, fala isso, fala aquilo, a gente vai oferecendo esses elementos, mas pensa isso na vida de uma forma mais ampla. Então, essa verticalidade, tanto da árvore quanto da gente, pede isso. E eu diria mais para vocês, que a árvore, ao longo do seu caminho, enquanto se constrói, daquele brotinho retinho que você plantou, aquele galinho com 2 folhinhas, ela vai criando galhos. Aquele galinho vertical, ao longo do seu crescimento, expande horizontalmente. Ela expande em diferentes níveis. Ela oferece para nós diferentes possibilidades, e nos seus galhos é que vem o florescimento, o trazer o aqui, aqui vim. A que vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Não é só ir para o alto. É nesse caminho oferecer as minhas flores e oferecer os meus frutos. Fazer com que aquilo que for a semente, aquilo que for latente, se faça ato. Você tem se feito ato? Você, caríssimo amigo, é algo da plenitude. Nós estamos nos fazendo ato. E essa árvore, gente, faz lembrar uma coisa que a gente faz funcionar todo final de ano?
Quando a gente monta isso, não tem diferentes níveis? Nós não colocamos uma frutificação e enchemos de iluminações intermediárias até colocar o ponto máximo, que é uma estrelinha que tem lá? E esses presentes? Quais são os presentes que nós recebemos da vida, que está na base dessa raiz, para a gente ir em direção ao alto, ir em direção a esse erigir? Toda vez que a gente monta isso, tem algo mais arcaico dialogando com a gente. Aliás, normalmente um pinheiro é alguém que sobreviveu ao seu estado de estar verde, de estar em estado de vida, mesmo em pleno estado de aparente morte da nossa vida. É ele que vai ser a nossa árvore e que tem todas essas capas, lembrando do nosso caminho de ascensão. Tudo bem, gente? Tudo isso para a gente falar um pouquinho dessa cruz cósmica que o Bernard traz. Eu vou sugerir para vocês lerem a página 80 hoje, tá bom? Quem tem o livro, quem não tem, quem precisa sair, tudo bem, não tem problema. Na página 80 vai ter esse daqui, olha, o ensino das posições como meditação da cruz. E na 81 tem esse desenho aqui, da onde vim, quem sou, para onde vou, espaço-tempo, eu, tu. Eu acho que depois desse nosso olhar, talvez faça mais sentido você ler pelo menos esse pedaço, da 80 e da 81, onde ele vai falar da verticalidade da consciência e da necessidade do outro, a alteridade, para você poder se reconhecer enquanto eu. Mas vejam a cruz, quando falam a cruz não é só cristianismo. Cristianismo colocou, a partir da Idade Média, hein? Porque o cristianismo primitivo não. Ele coloca um homem morto na cruz, e é difícil você ver tanto sangue. É difícil você pensar em viga quando a igreja, com medo, né, pede para a gente se conectar com a dor e o sofrimento. Então, a cruz foi para outro lugar. Mas é essa cruz viva que nós estamos falando, essa que você mencionou agora também, querida, de o outro ser a minha lapidação. E o que a nossa dança circular coloca tantos outros em contato? Nós somos uma escola de alteridade. E cada vez que a alteridade fica difícil, a gente lapida isso com a dança. Nós temos um poder na cruz de ser um elemento de transformação e não de deformação, e não de ficar amorfo, de atingir a verticalidade, de fazer aquele eu não ficar no pequenininho, como eu comecei com o primeiro slide. Eu fico olhando, eu sou o centro. Tá, obviamente sim, porque é a partir daqui que eu olho tudo. Tá bom? Mas não morra nisso, não. Será o seu sufoco. E a gente está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade de hoje, né? Então, a cruz é muito mais do que apenas uma morte. Turma, tudo bem por hoje?